E aí pessoal, tudo bem? Começando aqui uma live para vocês com o tema Como ser um enfermeiro valorizado, como ser um enfermeiro realizado através da autovalorização. É uma palestra para a faculdade AFIA. Eu vou fazer aqui pelo Zoom, não dá para interagir aqui, mas eu vou compartilhar aqui com você e a palestra já está começando, tá bom? Acompanhe aí e quem sabe a gente troca uma ideia no final. Obrigado, Rariene, obrigado, Franciele, e a Fabiana também, que não está aqui, que contribuiu muito para esse momento aqui hoje. Obrigado pela participação de todos, espero atender às expectativas. Na verdade, você não esqueceu nada, quem esqueceu fui eu, porque você falou algumas coisas aí que eu nem lembrava mais, nem caí a ficha para esses detalhes. Porém, eu vou fazer um pequeno resumo aqui da minha trajetória, vou trazer esse conteúdo em forma de cronologia. Pela sua cabeça aí, pelo que você está acenando, parece que o áudio está ok, o vídeo também e o slide também, né? Bacana. Agora eu vou fechar a minha imagem, porque eu estou vendo que a maioria das imagens estão fechadas. É padrão? É isso mesmo? O pessoal tem que ficar com as imagens fechadas ou pode abrir? Como que funciona? Isso aí. Então, entendi. Mas está liberado abrir, né? Bacana. Muito bom falar para todo o Brasil. Tem a ver com a minha missão de levar essa mensagem para colegas enfermeiros e para estudantes de enfermagem. Confesso que é a primeira vez que eu falo para estudantes assim, para um número tão expressivo. Então eu vou contar com a energia de vocês, já que está liberado a abrir. Não sei se o pessoal pode abrir para a gente trocar essa energia, olhar. E a Fabiana me falou que está aberto para interação. Então, se eventualmente eu não trouxer uma palavra direcionada para alunos, eu gostaria que vocês levantassem a mão, podem perguntar. Eu já adianto, até para ter uma didática bacana, eu vou deixar metade do tempo, o tempo final, para interação, para perguntas mesmo. Eu já vi aí alguém, foi o Valdair, fez a brincadeira, né? Hoje a gente vai falar sobre dinheiro e tal, então o tema é interessante. Na verdade, o dinheiro é uma consequência de tudo que eu vou falar, não é o mais importante, pelo contrário, é mesmo uma consequência de coisas mais importantes, essenciais, que vêm antes e que muitas vezes são esquecidas. Assim como foi resumido aí, a minha bandeira é de autovalorização para o enfermeiro, as minhas plataformas são enfermeiro de valor, e no singular, e é no enfermeiro exatamente porque é uma mensagem para enfermeiros, é minha trajetória, e eu acredito na principal bandeira da autovalorização. Por isso que o tema é como se realizar na enfermagem, como o enfermeiro pode se realizar através da autovalorização. O slide está sendo transmitido? Que eu não vejo. Tá, né? A Ariane já deu ok. Então vamos lá. Já fui apresentado, né? Eu sou do interior da Bahia, já que tem gente de todo lugar do Brasil aí, vamos ver se tem algum conterrâneo aí também, baiano. Grupo AFIA, que hoje
vocês se reúnem para trazer vários temas, e dentro dos vários temas que são muito importantes para a enfermagem, já faz 11 anos que eu, usando um termo aqui lá do Nordeste, lá da Bahia, faz 11 anos que eu sou encucado principalmente com um dos temas, que é valorização do enfermeiro, da enfermagem. Na verdade, o oposto. Por que há a desvalorização? Por que há esse tema tão negativo para uma profissão tão nobre? Então, voltando para a minha história, eu nasci no interior da Bahia, numa cidade chamada Coribe. Hoje tem 14.149 habitantes, segundo o último censo. Agora imagina quando eu saí de lá 16, 17 anos atrás, em 2003, para vir para Goiânia, para estudar em Goiânia. Então sempre estudei em escolas públicas, sempre lá no interior da Bahia. Depois me formei aqui em Goiânia. E aí já dá para imaginar, acredito que tem muita gente aqui interiorana, que assim como eu, tem muitos sonhos e que escolheu a enfermagem para realizar esses sonhos e que hoje está aqui exatamente para ter, no mínimo, um insight, uma ideia para que esses sonhos possam ser realizados. E esse é um dos meus objetivos aqui. Para otimizar, eu vou mostrar aqui todos os slides que eu vou passar de uma forma rápida para não gerar curiosidade. Basicamente eu vou falar do que é o enfermeiro 6 em 1. É um método que eu inventei da minha cabeça mesmo, só para ficar simples a explicação. Basicamente é o que eu entendo que são as 6 habilidades que o enfermeiro precisa desenvolver para ter mais valorização, mais realizações e, consequentemente, assim como foi dito aí no início, melhores remunerações na enfermagem. De novo, como consequência, no final vocês vão entender por que é uma consequência. Então, primeiro a gente vai falar de autorreconhecimento, depois de autovalorização, terceiro tópico, automotivação, quarto, autogestão, quinto, planejamento de carreira, plano de carreira, e por último, e de novo, já é a terceira vez que eu vou frisar, como consequência, precificação. Ou seja, aqui eu vou dar alguns insights para quem também pensa em dinheiro, e aí vai ter que esperar até o final, então não vai ter jeito, vai ter que ouvir tudo isso antes, para depois ter algumas ideias de como ter mais dinheiro, exatamente, porque é uma consequência. E eu vou dar alguns insights de assim como aconteceu comigo, como o enfermeiro pode não só ter uma precificação e ter uma valorização financeira, mas também a possibilidade de ganhar e faturar 6 dígitos por ano. Essa é uma das ideias do enfermeiro 6 em 1. Além de serem 6 habilidades que o enfermeiro pode e deve desenvolver para ter autovalorização, porque quando se fala de autovalorização, já diz auto com U, é valorização própria. Então, por isso que eu digo que ele deve, para ter autovalorização, ele deve desenvolver no mínimo essas habilidades, na minha opinião. E eu dou um incentivo, não no sentido materialista, mas no sentido de reconhecimento, eu dou um incentivo, principalmente aqui para os alunos, para que todo e qualquer enfermeiro ou aspirante a enfermeiro possa sonhar ou possa planejar uma precificação deste nível de 6 dígitos por ano. O que quer dizer 6 dígitos? Acima de R$100 mil por ano. Eu acho que é totalmente possível. Isso não aconteceu só comigo, eu sou suspeito em falar de mim, porque pode parecer, mas é um caso pontual, é o Patrick, ele foi favorecido de uma forma ou de outra. Não, isso aconteceu também com dezenas de enfermeiros que eu já acompanhei direto e indiretamente, muitos enfermeiros que eu ajudei, que eu liderei e que hoje assumem papéis que eu já assumi, são meus sucessores, são amigos, são colegas. E um detalhe, que eu vou dizer aqui, vai fazer você entender que se eu conseguir e se esses colegas que eu já convivi conseguir, eu acho que qualquer enfermeiro pode conseguir. Aqui eu vou falar da minha atuação, que foi basicamente de UTI. Por que basicamente? Porque serve como base. Esse é o grupo de UTIs que eu atuei por praticamente uma década. Grupo, na verdade, a unidade é Intensicare, a marca é Intensicare, mas hoje já virou um grupo que é AMH Especialidades, America's Health Especialidades, atua em 3 ou 4 regiões do Brasil, porque está crescendo muito, eu não sei agora ao certo em quais regiões está, só sei que tende a crescer. E aí já fica uma dica ou uma indicação para quem já estiver no mercado de trabalho ou quem for se inserir no mercado de trabalho em breve, procurar America's Health ou AMH Especialidades, que eles
tem processo seletivo no Brasil inteiro e, assim como a Hariene resumiu aí, é um grupo de empresas com 27 empresas da área da saúde, tanto intra-hospitalar quanto extra-hospitalar, e inclusive área de tecnologia também. Então, hospital, UTI, centro cirúrgico, home care, acompanhamento de pacientes crônicos via tecnologia, e deve ter mais coisas aí que eu esqueci, mas basicamente é isso. E minha trajetória. Eu me formei em 2004, aqui em Goiânia. E aí, confesso que eu não tinha um norte na época, não tinha um propósito, não sabia muito bem o que fazer. Isso veio de uma certa confusão que eu tive na faculdade, apesar de eu escolher a enfermagem por ser uma profissão muito nobre, essa foi minha visão na época. E também eu imaginava, 2 anos antes de eu começar, que dava muito dinheiro. E aí eu confesso que por um momento eu tive a visão dinheirista. Alguém aí já brincou, já comentou a questão do dinheiro, e por isso que eu bato muito na tecla, e vocês vão ver eu batendo na tecla, que o dinheiro, na verdade, é uma consequência. Então, em 2004 foi quando eu comecei, eu estava ficando velho aqui sem querer. 2005 foi quando eu entrei na faculdade, eu me formei em 2009. E aí, em 2009, sem muito norte, eu fui lá para Palmas, Tocantins, basicamente para passear, para conhecer um amigo na época, porque me informei e não sabia mesmo para onde ir. E aí, por ironia do destino, depois de ter passado uma semana lá com esse amigo, conhecendo as cidades lá do Tocantins, enfim, chegou a hora de voltar para Goiânia e eu já estava com aquele gelo na barriga de o que eu ia fazer, porque não tinha me programado nada para a carreira, não tinha pensado nisso. Eu nunca fui um aluno excelente, muito pelo contrário, também não era ruim, sempre fui um pouco acima da média, eu acho que como talvez a maioria aqui. Então na época não tinha muita instrução, não tinha muito recurso, e eu era de fato perdido mesmo em como iniciar a carreira. Essa é uma das motivações para eu estar hoje na internet e também aqui. Então quando eu estava voltando de Palmas, faltava um dia para eu voltar para Goiânia, passou uma reportagem no Cine falando: contrata-se enfermeiro para UTI. Na época veio a minha primeira crença limitante. Meu amigo estava do lado, eu falei assim: olha, eu contratando enfermeiro para UTI, né? Uma área tão difícil e tal, pena que eu não tenho experiência. Aí ele falou assim: cara, já que você está aqui, por que você não vai lá e faz a seleção? Eu falei: você está doido? Eu não tenho experiência, não tenho vivência, não tem nada, ainda mais UTI, uma área complexa, não vou. E de tanto ele insistir, enfim, fiz a seleção. Como eu estava com a memória relativamente fresca da matéria de UTI, e também, felizmente, foi uma das matérias que eu mais me identifiquei, eu me saí bem na primeira etapa, que foi na prova teórica. Quando chegou na segunda etapa, eu de novo com a crença limitante de que da prática eu não passaria, porque eu não tinha experiência, enfim. Só que uma coisa falou mais alto lá naquele momento da seleção: a minha sinceridade. E aí já vai aqui a primeira dica de valores, né? Não necessariamente sinceridade, porque cada um tem muitos valores, a gente pode explorar vários valores que talvez a gente nem imagina que a gente tenha. Isso são competências. E quando chegou nessa segunda etapa, ela me perguntou qual que era a minha vivência, o que eu tinha para oferecer, e aí basicamente eu soltei tudo que eu imaginava, o que eu pensava, o que eu sonhava, o que eu valorizava. E aí, para resumir, eu fui selecionado para a UTI por competência. Já fica aqui a primeira dica. Apesar de eu estar contando aqui uma história, tem conteúdo envolvido nisso aqui, né? E a primeira dica que fica, né, o primeiro tópico aqui é: competência vale mais do que experiência. E aí você pode dizer: ah, Patrick, mas isso é porque foi com você. Não, depois você vai ver no restante aqui que sempre nas minhas seleções, quando eu assumi a liderança de seleção de enfermagem, porque eu já fui coordenador de enfermagem por muitos anos, como a Hariene resumiu, gerente de enfermagem, de assistência, enfim. Não por isso, mas por valorizar pessoas, que esse é um dos meus valores, a maioria das pessoas que eu contratei foi por competência. Em segundo lugar, que vinha experiência. Quer dizer que experiência não é importante? Mas não vale tanto como competência. Às vezes, experiência chega até a prejudicar. Às vezes, não vou entrar nesse mérito, nesse detalhe, mas dependendo do tipo
de valor que a instituição tenha se o enfermeiro traz uma experiência com valores diferentes, uma carga, e ele não tem a resiliência, ou pelo menos a cabeça aberta para entender e aceitar novos valores, talvez isso possa prejudicar sim. E outro ponto que eu acho que prejudica muita experiência é que se você tem muita experiência sólida em uma determinada área e você não abre a sua mente, como a gente está aqui para evoluir, eu acredito, inclusive espiritualmente, também profissionalmente, pessoalmente, a gente deve se colocar para novos desafios, novas experiências, e para todo desafio que a gente tem, consequentemente a gente não tem experiência para aquele desafio, senão não seria um desafio, senão não seria uma promoção. Então, sempre que a gente é promovido por competência, ou seja, pelo que a gente pode apresentar de valor, pelo que a gente pode apresentar de resultado. Então, de novo, competência vale mais do que experiência. Patrick, o que são competências? Competências são características individuais, são essências que cada um de nós temos e naturalmente diferente de cada um. Então cada um já carrega o seu valor. Quem aqui, talvez, muita gente esteja pensando, eu quero saber quais são os valores, o que o enfermeiro precisa para ter valor e tal. 80% já está dentro de você, só falta você ativar. A gente já tem o nosso valor. Então, eu não quero entrar aqui na questão de espiritualidade, muito menos em religião, até porque eu não tenho religião nem sou religioso, mas eu acredito que a gente está aqui para cumprir com algum propósito, no mínimo para evoluir e também para cumprir com algum propósito aqui na Terra. Então, a Bíblia diz que a gente é feita à imagem e semelhança do Criador. O que significa Criador? Criador é de criar, e criar origina a palavra criatividade. Então, criatividade também é a principal competência, principalmente do enfermeiro, que tem tantos desafios e que lidar com vidas. Então, se a gente foi criado, se a nossa vida foi criada, a gente também precisa criar soluções, a gente precisa criar oportunidades para resolver os problemas das instituições de saúde e também das pessoas que hoje dependem da nossa ação, dependem da nossa atuação. E aí, ainda para finalizar a trajetória, fui contratado para enfermeiro de UTI e eu achava que o mais difícil era passar na seleção. Na verdade, o mais difícil é se manter. Não é porque é difícil, é porque quando a gente não tem clareza, acaba ficando complexo. Não é que também não é fácil, mas o que eu quero dizer é que pode ser simples. Então, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe o que quer, quando a gente não tem direcionamento, a complexidade acaba gerando medo. E aí esse é um problema. Eu não vou falar aqui só de valorização. Eu também vou falar de desvalorização. Porque não adianta de nada eu falar o que é preciso fazer, na minha opinião, para que o enfermeiro tenha mais valor e realização, se você continuar com valores antigos, eventualmente com valores negativos ou crenças negativas que podem impedir que você pratique os positivos. Então, uma coisa que não deve se fazer é se desvalorizar mentalmente. Assim como eu pensava, do meio para o final da faculdade, eu ouvi tanto, até de referências na enfermagem, que para mim eram referências teóricas, práticas, de estudo, enfim. Muitos falavam, se você quiser ter valor, não faz enfermagem. Se você quiser ter isso, se você quiser coisa boa, não faz enfermagem. A enfermagem não é para você. Não sei como que está hoje, já faz 11 anos que eu saí da faculdade. Eu imagino que melhorou muita coisa. Hoje vocês são privilegiados, não pela minha participação aqui em si, mas pelo que a faculdade, pelo que o grupo está proporcionando, porque na minha época não tinha nada desse tipo de tema, zero. Gestão, eu vi aqui, eu recebia material, tanto tema bacana, empreendedorismo, liderança, gestão, tudo voltado para isso, e claro, muitas coisas também assistenciais, porque a assistência é um meio para a gente chegar até isso, E o que eu falo aqui são de coisas às vezes mais genéricas. Por que pode parecer genéricas? Porque a gente tem a tendência, pelo menos antigamente, não sei como que está atualmente, mas no geral, o enfermeiro tem a tendência a focar no assistencial, no técnico, no procedimento, no teórico e no científico. Não tem nada de errado, mas pelo contrário, é importante, é um meio. Porém, eu acredito que o conhecimento
técnico, científico, racional, ele é apenas 20% do nosso sucesso. Aqui, a segunda dica de hoje. A primeira aprendizado, o primeiro princípio é que competência vale mais do que experiência e conhecimento, a inteligência lógica, ela só vale 20% do nosso sucesso, na minha opinião. E os outros 80%? 80% tem a ver com a inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela engloba todo o contexto de liderança, de você lidar com suas emoções, de você lidar com as suas crenças, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora com aqueles 6 tópicos. Mas só para dar aqui um spoiler, basicamente, se for transcrever aqui em uma frase ou 2 palavras, o que eu vou falar e o que eu incentivo, é inteligência emocional. Tem uma inteligência ainda que ela vai além, que eu só vou deixar aqui pendurada, mas não vamos entrar nesse detalhe hoje, até porque acredito que não é o objetivo aqui da maioria ouvir sobre isso, mas já vou, para não deixar de falar, tem ainda a terceira, que é a inteligência espiritual. Patrick, o que a espiritualidade tem a ver com a enfermagem? Na minha opinião, tudo. Vocês devem ter estudado a história da enfermagem recentemente e devem saber que a enfermagem, a nova enfermagem, né, a enfermagem moderna, ela se deu por conta de uma visão espiritual que a Florence teve. Ela, segundo ela teve um chamado divino para ser enfermeira e que depois desse chamado ela encontrou o seu propósito, que é exatamente ser enfermeira, e aí ela encontrou algumas missões. A primeira missão e a principal foi de atuar lá no hospital na cidade que eu esqueci aqui agora, mas na Guerra da Crimeia, cuidando dos soldados da guerra, que vocês sabem muito bem o grande feito que ela teve na época, né? Com uma visão muito além do seu tempo, muito além dos médicos da época, dos governantes da época, contribuiu bastante para a redução da taxa de óbito na época, com os cuidados de enfermagem, sanitários, enfim, que todos vocês sabem. Então, só por favor, para não desconsiderar essa parte da origem da enfermagem, porque isso pode ser a solução para muitos problemas que vocês vão ter lá no decorrer da carreira de vocês. Tá? Agora, voltando para o meu compromisso aqui, que é a inteligência emocional. Vou tomar uma água aqui. Tentando mudar o slide aqui, tá? Agora sim. Vocês já viram que são poucos slides. A gente já está na metade aqui do tempo, então queria um foco aqui, uma concentração nessas etapas. Para simplificar, por que eu falo 4A, 2P, né? Talvez alguém tenha visto esse nome aí, 4A, 2P, e o que é? É para dizer que é simples. 4A, 2P já está aí, alto 4 vezes. Por que é alto 4 vezes? Isso aí tem um princípio aí, tem uma simbologia nessa mensagem. É que a maioria das suas soluções, a maior parte dos seus resultados, ela vem de dentro. Por isso que é alto. Então, a maior parte das respostas você vai encontrar em você. E por isso que é a autovalorização. Tem uma parte da minha mensagem que eu bato muito nessa tecla, e hoje é uma polêmica, inclusive, né? E eu prometo que eu não vou entrar aqui em polêmicas, não é o objetivo, mas só para ligar um alerta, hoje há muitas expectativas para a valorização do enfermeiro, da enfermagem, em questões externas. Só de formado eu tenho 11 anos, que eu aprecio a enfermagem mais uns 4, então 15 anos aí de conhecimento nas questões da enfermagem, e até hoje eu não vi um reconhecimento merecido vir do externo. E não é uma questão negativa e nada contra as forças-tarefas externas que são feitas para isso, muito pelo contrário, acho que cada uma tem seu valor e de alguma forma esse montante vai ajudar. Mas é porque a autovalorização, e não fui eu que inventei esse termo, na verdade eu só me apossei dele porque eu acredito, é a única maneira de fato você ter a sua própria valorização, porque cada um tem seus valores diferentes. E é por isso que eu foco aqui nos 4 autos. E na verdade os 2 P's eles são consequência do que vem de dentro.
eles são consequência dos 4 autos, que é plano de carreira e precificação. Eu não tinha plano de carreira, vocês viram falando no início da minha história. E eu achava que deveria ter no início. Na verdade, o plano de carreira, ele também é uma consequência. Talvez muita gente tenha ansiedade hoje de pensar, mas onde que eu vou trabalhar, quais as especializações que eu devo fazer, como que vai ser minha carreira. E por que você não sabe ainda? Porque ela é consequência de outras coisas. Então não tem problema nenhum não saber agora. Também não tem problema nenhum você não saber como você vai resolver os problemas que virão pela frente. Porque isso também é consequência das suas escolhas, e agora eu falando dos 4 autos, você vai entender. O primeiro, o nome já diz, autorreconhecimento. O que isso quer dizer? Comecei a falar aqui da enfermagem, da origem da enfermagem. E o autorreconhecimento, e só um parêntese, eu só encontrei sentido na enfermagem depois que eu reconheci, 4 anos depois que eu comecei a atuar, a essência da enfermagem. Tem uma parte da minha história que eu não contei, é que depois que eu comecei como enfermeiro, em menos de um ano eu fui promovido para coordenador de enfermagem. E aí de novo veio uma crença limitante. A gerente de enfermagem falou assim: Patrick, a coordenadora de enfermagem por incompatibilidade de horário vai ter que sair, e ela não vem mais a partir de semana que vem, e você é o mais indicado para coordenar aqui. E de novo, crença limitante. Eu falei, mas eu ainda não tenho experiência, de onde que você... Né? Qual que é o motivo disso? E aí pela segunda vez ela me falou. Ela falou, pelas suas competências. E quais eram as competências que eu tinha na época? Eu achava que era tudo. Era basicamente comunicação e atenção com as pessoas, cuidado com as pessoas. Esse é um valor que eu trago comigo, aprendi com minha mãe. Eu comecei a trabalhar, entre aspas, né? Comecei a ter responsabilidade, a ajudar a minha mãe. Por volta ali de 10 anos, ela trabalhava em cartório e atendia muita gente das fazendas, dos municípios vizinhos, muita gente humilde. E aí uma marca da minha mãe é ter paciência, ter humildade para ajudar pessoas que não sabiam se comunicar, não sabiam escrever. E a missão dela ali, o propósito era fazer com que aqueles idosos, principalmente, e aquelas pessoas sem instrução, que vinham lá de 30, 40 quilômetros de distância, às vezes até mais, quase 100 quilômetros, para resolver o problema do seu título em apenas um dia, para que tivesse o seu problema resolvido. Independente da burocracia, independente da dificuldade que aquelas pessoas tinham. Às vezes meu pai não entendia, porque minha mãe pegava as pessoas, levava até lá para casa, quando tinha muita dificuldade. E aí eu fui aprendendo isso, né? A valorizar pessoas, a ajudar pessoas. Basicamente é isso. E depois de muito tempo que eu fui entender que a gente está aqui nessa terra, na minha opinião, é para ajudar pessoas. O meio para a gente se desenvolver é ajudar pessoas. Talvez não à toa que a gente escolheu fazer enfermagem. Tem uma polêmica hoje, né, do altruísmo na enfermagem, às vezes até uma brincadeira pesada, da maldição de Flores, que não sei o que. Eu acho isso brincadeira de mau gosto, porque a Flores fez tudo conforme os seus propósitos, sua missão, e acredito que ela morreu muito satisfeita e valorizada com as escolhas que ela fez e com tanta contribuição e o legado que ela deixou. Então eu acho que é isso que deve ser avaliado. As coisas positivas é a gente trabalhar com valor e com uma missão aqui. Já eu vou falar de autovalorização. É só para finalizar essa parte da minha história, que 2 pequenas coisas que eu nem imaginava que eram competências que somavam tanto, foi o que me fez, apesar de não ter experiência, ser promovido para um cargo de tamanha importância. E aí que veio o grande desafio, né? Na época eu liderava só 4 técnicos, passei a liderar 22 técnicos, 5 enfermeiros e principalmente liderar médicos e liderar a equipe multi. Aí você pode pensar, Patrick, mas como assim? Você não tem responsabilidade de liderar? Na verdade, eu não tenho obrigação, mas responsabilidade eu tenho. E quando se fala de inteligência emocional, e tudo que eu falo aqui tem a ver com inteligência emocional, né? O seu principal liderado é você. E na época, eu não me liderava tão bem. Mas eu tinha só um valor que era ajudar pessoas, e só isso me fez dar o próximo passo. O segundo principal liderado que a gente tem são os nossos pares, né? Os nossos colegas. O que são pares? Quem está no mesmo nível da hierarquia.
a gente tem responsabilidade, vocês terão responsabilidade de liderar também os seus colegas enfermeiros. E de novo, responsabilidade como profissional. E aqui eu não estou falando nem de código de ética, nem de legislação, nada disso. É uma responsabilidade mesmo moral que você tem de liderar essas pessoas. E liderar não é chefiar e nem ordenar, nada disso. Liderança é influenciar pessoas de forma positiva, basicamente é isso, com o intuito de resolver problemas ou de chegar a um determinado fim. O terceiro principal liderado que a gente tem, que vocês vão ter na atuação de vocês, são os seus, como a gente chama de chefe, ou seus líderes. A gente tem responsabilidade na liderança dos nossos líderes. E por último, os nossos liderados. Por que por último? Porque já é uma obrigação a gente liderar os nossos liderados. Então isso é padrão. E esse foi meu desafio, porque na época ajudar pessoas já não bastava. Eu tinha que influenciar pessoas. E eu não sabia como influenciar pessoas a fazer alguma coisa, não tinha a mínima noção de como fazer. E aí vieram as dificuldades, porque eu também tinha que fazer gestão de processos assistenciais, gestão de indicadores, e eu não fazia nada disso, não sabia nada disso. E aí eu tive que me esforçar bastante para aprender tudo isso, tive que rebolar para aprender, até que chegou uma época, em 2013, que eu assumi a segunda UTI de novo, abri uma nova unidade, e a gente pode assumir até 2 responsabilidades técnicas. A gerente de enfermagem na época me deu aquela função, e eu falei, nossa, mas eu assumi 2 unidades? Enfim, eram tantos problemas processuais de liderança, de relacionamento, e eu com toda a boa vontade de fazer tudo aquilo, e as pessoas até que davam um retorno bacana, só que eu me sacrificava muito, eu me esforçava muito para dar aquelas entregas de gestão, de liderança. Eu tive boas promoções, mas por dentro eu não estava satisfeito, ou seja, a minha autovalorização não estava de acordo. Por isso que é muito importante a gente entender qual o valor que a gente tem, quais pontos fortes, quais pontos fracos. Tem várias ferramentas para isso, mas de nada adianta as ferramentas se a gente não trabalha a inteligência emocional. Eu desenvolvi burnout na época, eu nem percebi isso, apesar do meu TCC ter sido sobre burnout, né? Estresse do enfermeiro na unidade de emergência. Eu desenvolvi sinais e sintomas de burnout, mas não percebi, só fui perceber depois. E quando que eu percebi? Aí agora já foi na virada de chave. Todo mundo tem uma virada de chave na vida, na carreira. A minha virada de chave foi depois que eu pedi conta desse grupo de empresas. Eu saí, eu achava que o enfermeiro não tinha valor. Por que isso? Porque eu tinha boa vontade, mas mesmo assim as pessoas não sei qual é a palavra aqui, mas não é respeitar, mas eu entendi que elas não me respeitavam, não me valorizavam. Acho que a melhor palavra é essa. Não valorizavam o meu trabalho, onde na verdade quem não valorizava era eu, porque eu não fazia o que era preciso ser feito para a responsabilidade que eu tinha na época, apesar da maioria achar que eu desenvolvi um bom trabalho. Mas como assim a maioria achava isso? Por quê? Porque hoje as funções de gestão e liderança, elas são tão escassas que qualquer coisa, hoje que eu falo, naquela época, tá? Eu não vou generalizar para a época de hoje, eu acredito que tem mais enfermeiros com essas habilidades, mas muito aquém do que é esperado hoje pelas instituições. Está muito longe do que precisa. Então, qualquer coisa mediana que eu fazia na época, um pouco acima da média, era tido como um serviço excelente, mas para mim faltava muita coisa e eu tinha uma grande autocobrança de que precisava ser melhor, mas que as pessoas não valorizavam a enfermagem, onde na verdade eu acredito que não tem nada de pessoal com a enfermagem. As instituições têm problemas, as pessoas têm problemas, os médicos têm problemas, o ser humano tem problema. As instituições, elas são feitas de pessoas, e as pessoas têm problemas, e muitas pessoas com problemas no mesmo local, acaba que respinga na gente e a gente tem a tendência a levar para o pessoal. Na minha época, isso era vitimismo. Então, pedi conta, mudei de Palmas para Brasília e abri uma empresa de auditoria. Por que auditoria? Porque a minha primeira promoção nessas empresas foi quando a UTI estava tendo um prejuízo de 30% do seu faturamento. Na época faturava 1 milhão e estava tendo glosa de 300 mil reais. Patrick, o que é glosa? Glosa é quando um convênio, né?
paciente contrata para gerenciar a sua saúde, que chama de operadora de saúde, é quando uma operadora fala para a instituição, olha, isso que você usou não está de acordo e eu não vou pagar. E aí o gerente falou para mim na época, falou, olha, isso aqui está insustentável e a gente, se continuar assim, vai ter que fechar a unidade. Eu já era coordenador, assumi aquela responsabilidade, fui lá no convênio para entender o que estava acontecendo, e eles me falaram, olha, está tendo essa glosa porque toda a equipe multiprofissional está errando nisso, nisso, nisso. Eu fui e chamei a equipe multiprofissional, para quem ainda não entendeu, isso faz parte da liderança da inteligência emocional, foi o meu desenvolvimento na época. Chamei a equipe e falei, olha, está acontecendo essa situação, a gente precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Toda a equipe entendeu, fizemos da melhor forma depois, colocamos uma meta de reduzir de 30% para 10% no primeiro mês, a gente reduziu de 30% para 3% no primeiro mês. E até o terceiro mês a gente chegou a menos de 1% essa glosa. Então isso foi um valor muito grande, só que isso para mim não era satisfatório. Isso para mim era apenas uma obrigação. Eu tinha que fazer aquilo para a unidade não fechar. Eu não me sentia satisfeito. Depois, lá em Brasília, nessa época, tentando trabalhar com auditoria, mas também não me encontrei, eu não via valor, não via essência nisso, o mesmo grupo de empresas me chamou de volta. Foi a virada de chave. Fiz um curso de inteligência emocional na Fundação Dom Cabral, e aí que eu fui entender que a liderança, na verdade, ela depende de várias outras consequências. São vários estilos de liderança que a gente deve desenvolver e alternar, e que são simples, na verdade. Porém, não é só boa intenção, não é só ajudar pessoas. E aí que eu entendi que, basicamente, para liderar, eu tinha que desenvolver alguns estilos de liderança, como, por exemplo, liderança coach, que é basicamente você desenvolver o melhor potencial do seu liderado. Liderança afiliativa, o nome já diz, é você afiliar pessoas para uma mesma ideia. Como, por exemplo, eu fiz nessa época da glosa, da auditoria, que o convênio não estava pagando, eu nem sabia que eu estava fazendo isso. E aí eu fui entender, eu falei, nossa, eu tenho um valor, eu tenho um potencial, eu já desenvolvo a maioria, pelo menos parte dessas lideranças, só que eu não tinha consciência, eu achava que eu não fazia, era só eu aperfeiçoar e de forma simples eu reverter essa situação. E na verdade é simples mesmo, é muito mais simples do que parece. É fácil? Não, mas é muito mais simples do que parece. Hoje há muita complexidade na enfermagem, por ser uma profissão tão nobre, com muita responsabilidade. Eu acredito que por boa intenção de muitos, inclusive de instituições que contratam a enfermagem para trabalhar, de instituições científicas, etc, etc, trazem tanta coisa que esse montante de coisa gera complexidade, a complexidade gera o medo, e o segredo para isso é trabalhar com simplicidade, é simplificar o processo. Então eu tenho uma opinião hoje que a enfermagem ela é complexa, e faltam enfermeiros que levem simplicidade para que o paciente receba o que ele precisa da forma mais simples possível. O paciente hoje não quer saber quantos títulos você tem, o paciente não quer saber da sua experiência, ele não quer saber de nada, vírgula, né? Ele não quer saber de nada nesse sentido teórico. Ele quer saber que na prática ele está recebendo um atendimento simples, eficiente e de valor. É basicamente isso, e esse é o desafio que a gente tem hoje. Eu reconheci a enfermagem, falando do autorreconhecimento, só em 2015, com a abrangência que a enfermagem tinha. Como que a gente faz esse autorreconhecimento? Primeiro a gente reconhece a enfermagem na sua essência. A enfermagem ela é integral e holística. O que isso quer dizer? Ela atua em várias áreas e ela cuida do paciente como um todo. Patrick, mas isso eu já sei. Eu aprendi que a essência da enfermagem é ser integral e holística. Na teoria, a maioria sabe, porém na prática, a maioria não usa disso para ter mais valor. A maioria vai com a manada. E aqui eu não quero julgar e não quero escolher para você qualquer área que você deve seguir ou não. O que eu quero dizer é que o seu valor, o seu propósito e a sua missão não necessariamente é igual à maioria. Por quê? Se a enfermagem é integral, ou seja, está em várias áreas, está em tudo, né? Qual que é a essência da enfermagem mesmo? Cuidar do paciente, levar saúde, levar bem-estar para o paciente. Então você pode fazer isso de várias formas, de N formas. Vocês já devem saber quais as áreas de atuação na enfermagem, quais as áreas de especialização. Tem inclusive, e agora especialmente, as práticas integrativas de saúde, que só elas já são 30,
que são as PICs, né? Práticas Integrativas Complementares à Saúde. Hoje são 30, se não já aumentou, mais todas as outras áreas que já tem antes. Então hoje eu acho que já tem aí dezenas, e olhe lá, mais de 100 possibilidades de atuação para o enfermeiro atuar. Por isso que eu bato na tecla do auto-reconhecimento. Reconhecer primeiro a enfermagem na sua amplitude, na sua essência integral e holística, e depois se reconhecer como pessoa e como enfermeiro dentro de todo esse contexto. Patrick, mas é muita coisa, como que eu vou me reconhecer dentro de todo esse contexto então? Porque a complexidade, né, muitas opções geram confusão, gera dúvida. Então a gente vai para o segundo passo, que é a autovalorização. Quando em 2015 eu reconheci os meus valores, o que eu valorizava, e eu venho trabalhando isso até hoje, e graças a que eu quero fazer um agradecimento ao grupo AMH Especialidades, que foi a empresa que instituiu a questão de valores na instituição. A instituição trabalhar com valores e com propósito. E aí quando eles instituíram isso, eu falei, nossa, tá aí a sacada. Foi por isso que eu voltei para o grupo de empresas, porque de 2014 para trás eles não trabalhavam com valores, nem com propósito, nem com visão, nem com missão. Era mais pela questão do faturamento da empresa, e não tem nada de errado em uma empresa ter fins lucrativos. Já vai aí outra crença limitante, que muitos enfermeiros acham que é errado uma empresa privada ter lucro. Muito pelo contrário, você pode contribuir, pode e deve contribuir, inclusive participar desses lucros de alguma forma. Inclusive nessa época que eu contribuí com a redução de glosa dessa unidade que eu falei, eu recebi a minha primeira promoção horizontal. O que é promoção horizontal? Quando você não necessariamente sobe de cargo, mas tem algum benefício. Eu recebi uma bonificação única naquela época, e também uma fixa. Inclusive foi o que me ajudou a comprar a minha primeira aquisição material na época, que foi meu apartamento. Então, já é um exemplo de reconhecimento sem esperar nada em troca. A precificação, ela é consequência das coisas que a gente faz. Talvez vocês estejam aqui esperando uma fórmula ou um passo a passo, e não necessariamente a minha história, mas é exatamente nessas histórias de mim e de vários colegas que já tiveram muitas dificuldades, exatamente daí que saem alguns insights. Porque sucesso deixa pistas, né? Histórias deixam insights, histórias conectam, e a conexão que eu quero fazer com você é que, com toda a confusão, com toda a dificuldade, eu não pensei em desistir na época, eu desisti da enfermagem na época. Eu saí, pedi conta, chutei o balde, e aí depois que a empresa me buscou de novo, porque esse mesmo grupo estava lá em Brasília. Olha aí, de novo, ironia do destino. Primeira vez eu encontrei com esse grupo em Palmas, Tocantins, depois em Brasília eles me procuraram. Patrick, eu sei que você está em Brasília, volta para cá. E aí eles me mostraram a nova política da empresa, que eles estavam trabalhando com visão, missão e valores. E eu lembro que um dos principais valores na época eram todos pelo paciente, cultura de dono. Eu falei, opa, cultura de dono, né? Eu sempre tive a cultura de dono. Cultura de dono basicamente é você pensar, se esse negócio fosse meu, o que eu faria? Então aí mais uma dica, se você tem cultura de dono hoje, de alguma forma as instituições vão te valorizar, e no mínimo você vai ter mais valor e vai ter mais valorização para isso. Patrick, mas mesmo se alguém não me valorizar, sim, valorização é você saber qual o valor que você tem. Hoje, modéstia à parte, sabendo o valor que eu tenho, independente se um grupo de empresas quiser me contratar, se alguém quiser me pagar ou não, eu sei o valor que eu tenho. E isso me traz uma tranquilidade de eu não correr atrás de empresa e nem correr atrás de preço. Através dos meus valores eu posso escolher, modéstia à parte, instituições. Eu não, qualquer um de vocês. Qualquer um pode escolher instituição que tenha valores parecidos com os valores que você tem, para que você possa contribuir mais ainda com a sustentabilidade e os resultados daquela instituição. Porque quando você trabalha com o que você valoriza, você trabalha com essência, trabalha com energia e, consequentemente, traz mais resultados, e isso que é sustentabilidade. Sustentabilidade é todo mundo ganhar. O paciente ganhar, que vem em primeiro lugar, a instituição ganhar, a sociedade ganhar e, como consequência, você ganhar. De novo, consequência. Então, a autovalorização não é só você escolher os seus valores e trabalhar com o que você valoriza, com o que você acredita, é você também saber o valor que você tem. De novo, mesmo que não tenha experiência, porque competência vale mais do que experiência. Só de você ter boa vontade, você já tem a autovalorização. Só de você ter boas expectativas, boas energias, bons pensamentos, boas crenças, você já tem a autovalorização. Só que isso não basta. Hoje,
já adiantando para vocês, para quem ainda não ouviu e não sabe, o sistema de saúde ele é muito complexo, tem muitas dificuldades. E às vezes desmotiva. Por quê? Não é um sistema por si só. Você não vai trabalhar no CNPJ, você vai trabalhar onde tem pessoas. Todos os colaboradores de uma empresa são pessoas e todos os clientes são pessoas. Então tudo é pessoa. E essas pessoas têm problemas. Além dos problemas que essas pessoas têm, as instituições, tudo hoje é problema. E se você não reconhecer a enfermagem na essência, não se reconhecer em uma determinada área, as chances são que você desmotiva. E isso é normal do ser humano. Se você faz uma coisa que não te traz um motivo para aquilo, que não te traz energia, que não te traz um gás para fazer, você vai desmotivar e não vai durar muito. Por isso que eu desmotivei. Eu ainda durei 4 anos e meio trabalhando sem me reconhecer, sem ter autovalorização. Precisou um burnout. Na época eu desenvolvi uma gastrite e tratei dela. Eu tinha, olha, em 2000 e... qual foi a época? 2014, eu tinha cabelo branco e caspa. Hoje não tem mais, dá pra ver. E eu não pinto não, tá? Por conta do estresse. Era bem acima do peso, pesava 12 quilos a mais. Não tinha automotivação. E o que é automotivação, Patrick? Hoje em dia se fala muito, a gente já está indo pro finalmente, a gente começou 8h15. Eu me programei para falar 1 hora e deixar meia hora para perguntas e respostas, mas agora eu vou reduzir para eu falar 45 minutos. É isso, Hariane? Tô no tempo, tô passando, tá na hora de encerrar, como é que tá? Tá, e já abri para as perguntas. O que é automotivação? É você ter um motivo para agir, ponto. Motivo para ação. E eu não quero trazer aqui, se isso está acontecendo de alguma forma, não é minha intenção trazer inspiração ou palestra motivacional ou aula motivacional, não é isso, porque a motivação é amanhã, daqui a uns dias ela se encerra. É trazer motivo, trazer uma ativação, de alguma forma ter algum pensamento em você que ele não cesse, que ele não saia, para você sempre ter motivo. Como? É ter um propósito. Então o segredo da automotivação, terceiro ponto, é ter um propósito. Qual foi o propósito de Florence? Por exemplo, resolver os problemas da enfermagem. Eu acho que ela não queria só resolver aqueles problemas pontuais daquela guerra, eu acho que ela queria marcar a história. Porque ninguém faz tanta coisa sem imaginar antes. Espiritualmente falando, ninguém faz uma transformação tão grande antes de crer, antes de pensar, antes de imaginar aquilo e falar para depois ter aquele resultado. O tema dessa palestra, dessa aula aqui, desse bate-papo, na verdade, né? Eu gostaria mesmo que fosse uma mesa, um bate-papo, e espero que isso se concretize daqui a alguns minutos, para todo mundo falar, perguntar, e todo mundo não, né? Alguém falar, perguntar. É que... Opa, tomar uma água aqui. Aí, o tema é realização para enfermeiros através da valorização. O que a gente realiza? Realizar é tornar alguma coisa real. Para que alguma coisa seja real, antes ela tem que ser irreal, tem que ser só uma ideia, tem que ser um ideal. Então você tem que ter uma ideia da sua carreira. Não precisa ter um propósito específico, pronto, agora não. Nem eu sei qual que é o meu propósito específico para o final da minha carreira, mas eu tenho um norte, um rumo. Qual que é, Patrick? Basicamente, é contribuir com a saúde brasileira através da valorização de enfermeiros, ajudando colegas enfermeiros a terem autovalorização, mas não como meio. Eles vão ter autovalorização através de toda uma benfeitoria na saúde nas instituições e, como consequência, tem mais valor. Hoje eu não faço mais curativo, não passo sonda, não cuido mais de paciente. Então, diretamente não dá mais para fazer, para cumprir com essa missão. Agora, indiretamente dá de uma forma muito maior. Então é esse propósito que me dá motivo para estar aqui essa hora. Inclusive estou com fome, mas porque eu fui fazer caminhada, não lanchei, enfim, e estou com muita motivação para estar aqui, porque está dentro do meu propósito. Mesmo sem energia aqui dentro, né, de alimento, eu tenho energia de motivo e de propósito para falar.
Então a gente precisa ter um propósito para não cair na desmotivação da enfermagem de tantos problemas que virão. Desmotivação da enfermagem, não, vou até corrigir, na enfermagem, que tem hoje em dia. Se a gente for olhar a questão negativa hoje que tem na internet, nas mídias sociais, a gente pensa que é só desvalorização. Claro, se a gente for olhar externamente mas internamente espero que de hoje em diante quem pensava que não tinha valor, que não pense mais isso. E se ainda continuar pensando, pode me procurar nas mídias sociais. Para quem não sabe, eu presto consultoria gratuita nas mídias sociais diariamente. Passo boa parte do meu dia respondendo direct no Instagram, sem cobrar nada por isso, sem esperar nada por isso, só para ver o que acontece quase todos os dias no meu direct. Patrick, você mudou minha forma de pensar, muito obrigado. E eu quero viver basicamente disso. É desse tipo de feedback, dessas histórias. Nossa, você mudou minha forma de pensar, muito obrigado, não sei o quê. Nunca tinha pensado nisso. E espero que quem esteja pensando, via que agora bateu 100 pessoas, né? Uma centena de pessoas aqui. Com certeza tem uma quantidade, no mínimo uma pequena quantidade, que não se valoriza e não acredita em você e que às vezes está fazendo a enfermagem na marra. Tem gente que forma na marra, tem gente que forma no peito. E a automotivação, para concluir esse tópico, é propósito. Depois precisa de autogestão. A autogestão, basicamente, é inteligência emocional. A autogestão é você gerenciar suas emoções, suas crenças, principalmente crenças. Por quê? É o que a gente acredita, são as crenças que a gente tem, e a maioria delas vem das nossas infâncias, vem dos nossos pais. É a questão de identidade. A gente precisa resolver a nossa identidade. E a nossa identidade ela é formada por cabe na palma da mão aqui as fontes que formam a nossa identidade. A primeira é o que Deus pensa da gente, a gente é a imagem e semelhança do Criador, então a gente já tem um valor próprio, e é essa que eu indico para que vocês pensem em relação à autoimagem. Quem que é cada um? Imagem e semelhança do Criador, ou seja, você tem criatividade, você pode criar o que você quiser. A segunda, no caso da enfermagem, é do que a profissão diz, o que falam que a enfermagem é, o que fala que o enfermeiro é, a questão profissional. A terceira são os nossos pais, que isso é muito importante. A quarta é o que os nossos amigos, as pessoas próximas pensam. E a quinta é o que você pensa de você mesmo, é o que eu penso de mim. Então, se for para escolher entre uma delas, é a primeira, é a que Deus pensa de você. Claro, você deve considerar o que o seu país, o que a enfermagem fala, para você formar a sua opinião. Você deve respeitar o que os seus pais falaram, mas vai chegar um momento que você vai ter que ressignificar algumas coisas que falaram, como eu já tive, eu precisei ressignificar muitas coisas, por exemplo. Inclusive, crença limitante com dinheiro. Eu tinha crença de escassez com dinheiro. E eu percebi, depois de alguns exercícios de desenvolvimento pessoal, que essa crença limitante de dinheiro veio lá dos meus pais. E eles não têm nada, eles não têm culpa nisso. Foi com boa intenção que eles falaram que eu tinha que estudar para concurso público, para ter segurança. E, inclusive, talvez tenha sido por isso que eu não optei por concurso público, apesar de ter passado no concurso público na época que eu fiquei nos meses sabáticos sem trabalhar, quando eu saí da UTI, lá em 2014, eu falei, nossa, minha mãe estava certa, eu tinha que fazer concurso público. Fiz concurso público, passei lá no Hospital da Bahia, tinha 4 vagas, passei em 3º lugar. Aí tinha que mandar a documentação para finalizar e me veio aquele frio na barriga. E alguma coisa me falou, não é isso que eu quero. Eu quero é fazer gestão, liderança, crescer, cuidar de pessoas, expandir. E claro que dá para fazer isso no serviço público. E, de novo, nada de errado com o serviço público, é muito nobre, inclusive. Tenho vários colegas, minha mãe está no serviço público, meu irmão, e tem muitos amigos no serviço público que fazem um trabalho excelente. E a gente precisa, inclusive, desse trabalho. Mas é uma questão pessoal, individual minha. Eu não queria, não quis na época. Então, crenças limitantes, para finalizar esse tópico, é o principal fator limitante do enfermeiro hoje. É o principal fator da desmotivação e da desvalorização. Por quê? Se a gente analisar a essência da enfermagem de forma leve, livre, a gente vai ver quantas oportunidades e quantas possibilidades tem. Depois que eu passei a fazer a minha gestão, aí deslanchou, né? De 2015 em diante eu já deixei de ser coordenador de enfermagem, fui fazer consultoria hospitalar, me chamaram para fazer uma consultoria no hospital lá no Rio de Janeiro. Hospital, para quem é do Rio de Janeiro aí,
Hospital Beneficência Portuguesa, que hoje não é mais, eu acho, porque a Redditor acabou leiloando, hoje a Redditor fica lá na Glória. Morei no Rio de Janeiro 6 meses na Glória para fazer uma consultoria tanto de recurso de glosa, e aí um detalhe, eu fiz um recurso de glosa na época lá no Beneficência Portuguesa, que terceirizou a gestão, terceirizou para o grupo de empresas que eu trabalhava, estava levando muito prejuízo. Eu fiz um recurso de glosa de 2 milhões de reais. Já falei que é recurso de glosa, quando o convênio não paga. E na época, o dinheiro estava se perdendo, porque era só por erro mesmo ali de processo. A gente tinha o direito de receber. Fiz aquele recurso e isso ficou, essa documentação ficou para a instituição. Eu não recebi nenhum valor por isso. Podia até ter cobrado se eu estivesse trabalhando com empresa terceirizada na época. Nem cobrei, porém eu recebi a minha principal promoção, que foi para gerente de unidade de terapia intensiva. 20 leitos de UTI pública lá em Dourados. Tá aqui uma foto muito ruim, inclusive. Essa foi uma unidade que a gente abriu lá em 40 dias. Só pena que eu não tenho mais fotos aqui, só tinha um espaço lá. Eu não sabia como que eu ia fazer isso. Eu estava de férias na época com minha namorada, minha então namorada, hoje esposa, né? Estava lá em Porto de Galinhas, depois de tanto trabalho lá no Rio de Janeiro. Aí o diretor me ligou: Patrick, estamos precisando de um gerente lá em Dourados, você é a pessoa mais indicada. Eu falei: mas gerente? Nunca fui gerente. De novo, crença limitante. Ele falou: não, você vai dar conta. Aí eu falei: ah, beleza, quanto tempo eu tenho? Isso era num sábado. Ele falou: você tem que estar lá segunda-feira. Eu falei: não dá, porque eu estou em Porto de Galinhas e o meu voo é segunda-feira à noite. Eu chego em Brasília terça. Ele falou: então você tem que ir terça. Eu falei: nossa. Beleza, fui para lá e em 45 dias a gente montou, né, toda a equipe. Eu era o único de fora, o único gestor que chegou lá em Dourados. Tivemos que contratar toda a equipe lá e a gente montou uma unidade de terapia intensiva de 20 leitos. Só estava o espaço. A gente comprou tudo de fora e montou 20 leitos completos. E é uma gestão completa de material, medicamento, pessoal, tudo. Equipamentos. Em 45 dias a gente já estava recebendo o primeiro paciente. E aí eu fiquei atuando por 2 anos, fui gerente dessa unidade por 2 anos. E o que me facilitou foi minha atuação lá em Palmas, na época que eu já liderava pessoas, já liderava médicos, equipe multiprofissional, físio, mesmo sem necessidade. E aí por isso que eles sabiam que para esse desafio eu ia conseguir me sair bem, que inclusive liderei por 2 anos 90, quase 100 colaboradores da área da saúde, incluindo médicos, fisioterapeutas, enfim. Hoje tem uma questão de briga de classe, entre enfermagem e médica, etc. Nunca tive problema com médico nem com profissional nenhum. Na verdade, eu quase não tenho problema com ninguém. Eu não tenho briga com ninguém, não tenho inimigo. Talvez eu seja inimigo de alguém que eu não saiba. Se eu souber, eu vou pedir perdão. Mas eu não tenho nenhum inimigo, não tenho problema nenhum de liderança e de lidar com pessoas. Nunca fiz plano de carreira, que é o 5º. O que é plano de carreira? Plano de carreira, ele é consequência das atividades que você escolhe. Na verdade, nem todas você escolhe, né? Às vezes elas vêm das escolhas que você faz. Como, por exemplo, um propósito, como, por exemplo, os valores que você tem. E principalmente o tópico 1, que é você reconhecer a principal área que você quer atuar. Área pode ser uma macro área. E aí, depois disso, tudo vem. O que é gestão de plano de carreira, né? O quinto aí, o primeiro P. Plano de carreira são basicamente as atividades, né? É o meio, é o caminho que você trilha para chegar no seu destino final. Acredito que a Florence não fez plano de carreira nenhum. Mesmo assim, revolucionou a assistência de vários hospitais, foi condecorada pelo como se diz? Pelo príncipe lá na época, esqueci agora, eu acho que foi da Inglaterra. Recebeu vários reconhecimentos, criou a escola de enfermagem, fez várias contribuições de anotações, fez consultoria, foi empreendedora, apesar de na época não existir esses termos. Tudo foi consequência. E agora, por último, e não menos importante, quem ainda está comigo? Quem ainda está esperando a questão da precificação? A precificação nada mais é do que uma consequência do valor que você gera. Podia até encerrar aqui, mas eu vou falar um pouco mais, porque eu prometi falar da questão dos 6 em 1, 6 dígitos em um ano. Em deixa eu ver qual foi o ano, em 2018,
Nos anos 2018, 2019, 2020, eu estava até relutante em falar isso, mas eu resolvi falar isso num vídeo que eu fiz para motivar enfermeiros, que foi um vídeo como ser um enfermeiro valorizado do 0 aos 15 mil por mês. Eu fiz esse vídeo, relutei e falei, nossa, falar de dinheiro, enfim, era uma crença limitante que eu tinha. Por que a gente não pode falar de dinheiro na enfermagem? E aí, claro que eu limito essa fala, né? A gente não tem que falar para não parecer que eu estou me gabando, então a gente não pode falar em qualquer situação. Mas como eu não tenho interesse nenhum, não tenho conflito de interesse nenhum aqui com vocês, além de ajudar, com todas as dificuldades e com todas as crenças limitantes que eu tive, com todas as minhas limitações, em 2018 eu recebi a minha promoção mais marcante para a minha carreira, que foi para ser gerente de assistência. Nessa época eu já não era mais gerente de unidade dessa empresa em Dourados, foi gerente de assistência de um grupo de 27 empresas da área da saúde, que é a MH Especialidades. Atuei em 2018, 2019 e 2020, até dezembro de 2020. Na época abri minha empresa de consultoria para prestar serviço para esse mesmo grupo de empresas, com faturamento de 15.500 por mês, mais 13º e férias. Somando tudo isso no ano dá R$200.200 por ano. E eu fui cair a ficha para isso depois, eu nem esperava, eu nem pensava em dinheiro, na verdade, eu acho que ainda tem um pouco de crença limitante com dinheiro, porque eu não gosto nem de andar com dinheiro, não falo muito de dinheiro, mas é uma consequência, veio para mim, o que eu vou fazer? E quando eu falo gerente de assistência, alguém deve estar pensando, não é gerente de enfermagem? Hoje em dia está muito comum enfermeiro gerenciar a assistência como um todo. Isso acontece mais nas regiões sudeste, até o que eu sei, não sei se já chegou no nordeste, mas esse grupo de empresas trouxe aqui para o centro-oeste. Claro, o enfermeiro, na minha opinião, é o que pode e deve liderar com maior eficiência os profissionais da área da saúde. A enfermagem, por ser integral, de novo o auto-reconhecimento aí do item 1, por ser integral, está em todas as áreas. Se está em todas as áreas, né, sabe lidar ali com todos os problemas e gera solução para todas essas áreas. E como gerente de assistência, eu tive essa boa experiência aí durante esses anos. Não estou mais porque no final de 2020 eu mudei os meus valores, eu não estava querendo mais viajar tanto, eu não estava querendo mais todos aqueles desafios. Para mim, esses 11 anos já foi de muita valia. Eu acho que eu já tinha que liberar espaço para outras pessoas, inclusive hoje tem 4 gerentes de assistência gerenciando o que eu gerenciava antes, nesses 2 anos. São minhas 4 sucessoras, 4 enfermeiras que estiveram comigo em toda essa temporada. Em algum momento achavam que não eram capazes também, em algum momento tiveram dúvida, e aí a minha missão na época foi fazer com que elas tivessem esse olhar, essa visão, até para eu ter a tranquilidade de cumprir com o meu novo propósito, a minha nova missão aqui agora, que é de fato ampliar essa mensagem e levar uma transformação ainda maior. Essa foto aqui foi do ano passado. Na primeira onda da UTI eu estava gerenciando uma das empresas, né? Era 50 leitos de UTI lá em Brasília. Foi um dos principais desafios, onde chegou um momento que a equipe queria desistir porque tinha medo de contaminar, tinha medo de faltar material. Eu lembro que uma época era hospital de campanha, né? A gente abrindo o hospital de campanha. O hospital de campanha tem muita dificuldade, porque não tem toda a estrutura que o hospital sólido já tem. E eu lembro que as pessoas queriam desistir, e aí nessa hora de nada adiantou o meu currículo, de nada adiantou os cursos que eu fiz. O que marcou a minha atuação nessa unidade foi minha capacidade de liderança, de chamar o pessoal numa reunião. Eu lembro que eram, em todos os plantões, mais de 250 colaboradores da enfermagem. E só na troca de plantão tinha 100 e poucos, né? Porque 250 nos 4 turnos. Mas 2 turnos era só em um dia. E aí, às 19 horas, era onde eles se encontravam, e eu marquei com eles uma pequena conversa de 5, 10 minutos, motivacional, apesar de eu não gostar de motivacional, mas foi para dar motivo para que eles continuassem, motivo para que cumprissem com aquela missão. Fiz isso nos 2 turnos, e não dá para contabilizar, não dá para tangibilizar qual foi a importância daquela mensagem, daquela liderança, mas eu sei que foi essa capacidade de liderança que fez com que o serviço cumprisse com o tempo de contrato e cumprisse com aquela missão de cuidar dos pacientes.
E agora, já encerrando, eu até passei um pouco, eu vou finalizar com uma frase aqui. Esse é meu Instagram, para quem quiser mandar mensagem, discordar, falar qualquer coisa, é Enfermeiro de Valor. Todas as minhas mídias sociais são Enfermeiro de Valor, mas é pelo Instagram que eu faço a maioria das interações. E aqui uma pequena mensagem: o enfermeiro terá mais valor à medida que o seu propósito pessoal for tão importante quanto os seus direitos profissionais. Patrick, por que isso? Porque hoje se fala muito de direitos, se reclama muito dos deveres, se pede muitos direitos, e eu tenho uma crença de que a valorização ela está acima dos deveres e acima dos direitos. Hoje a enfermagem gasta muita energia com deveres, que são muitos, e não tem nada de errado com os deveres, a gente só tem que saber lidar com eles. Gasta muita energia buscando direitos e esquece de um nível mais elevado, que é de gerar valor. E se for resumir em uma frase aqui, toda essa conversa é que a gente tem mais valor quando a gente gera valor. Então o seu preço é proporcional ao valor que você gera. Patrick, mas esse valor que você falou é só para você que atuou numa empresa consolidada e tal, e que te deu essa oportunidade. Essa empresa, ela também trabalha em home care, então eu tive muitos contatos com consulta, etc, né? Atendimentos domiciliares, enfim. E aí uma conta básica, né? Se hoje eu tenho alguns colegas que têm consultório e um valor médio de consulta é R$150, R$180, só a consulta, fora o valor de procedimentos. Mas para ficar uma conta básica, né? Para quem acha que não quer gestão, não quer liderança, não quer hospital, não quer nada disso, quer trabalhar de forma autônoma, a enfermagem é uma profissão liberal, é uma profissão autônoma por natureza. Então você já tem a autonomia de fazer consultas de enfermagem. Colocando aqui um preço numa conta de padaria, se você... Estou até com a calculadora aqui, cadê a calculadora? Não tem. Mas quem quiser fazer aí, se você quiser faturar 100 mil por ano, estou tirando a tela aqui já para mostrar meu rosto, porque não precisa mais. Se você quiser faturar 100 mil por ano, é só você dividir 100 mil por R$100 e ver quantas consultas você vai precisar fazer no ano. Divide essa quantidade de consultas por 11, que é a quantidade de meses. Patrick, mas o ano não tem 12 meses? Não, você precisa de um mês de férias. Divide por 11, que você vai ver que vai dar em média, divide por 11, depois divide por 20. Patrick, mas um mês não tem 30 dias? Não. Você vai dividir por 20, que é a quantidade de dias que razoavelmente a gente deve trabalhar, porque precisa de lazer. Então 20 dias no mês. Vai dar mais ou menos 5 consultas por dia. 5, 6 consultas por dia. É basicamente uma consulta a cada 2 horas. E se você pensar com toda a amplitude da enfermagem, agora falando da enfermagem holística, com tanto que a enfermagem pode trabalhar no paciente, se ela é holística, primeiro ela é integral, pode estar em todas as áreas, mas vamos supor que você não quer as outras áreas, você quer só consulta. Então ela é integral. E na integralidade você pode gerar muito valor para o paciente. Só você pensar, o que você tem, voltando para o auto-reconhecimento, o que você pode gerar de valor para o paciente que você pode cobrar 100, 150, 180 reais, 200 reais, e que ele vai ficar extremamente satisfeito e que vai te indicar para 10 pessoas. Para outros 10. Porque você pode pensar assim, Patrick, mas como é que eu vou conseguir 5 por dia? Você só precisa de 1. Você começa com 1. E esse 1 vai te indicar para mais 1, para mais 1. Quando você chegar em 12, você chega no número mágico. Quem chega em 12, chega em 120. E se você atende 120 vezes 100, é 12 mil por mês. Você passa de um faturamento de 100 mil por ano tranquilamente. Então, essa é a minha humilde contribuição. Desculpa por ter passado um pouco do tempo. Eu fui prometer falar de preço aqui, que eu não queria falar, mas alguém brincou aí, não lembro quem foi. Eu falei, acabei prometendo, foi o Valdair. E não sei se eu atendi sua expectativa, Valdair, nem a expectativa do pessoal, mas é isso. E agora eu estou aqui à disposição, apesar do pouco tempo, a Hariane aí que pode puxar minha orelha e controlar aí como ficar melhor. À disposição, e obrigado pelos 100 pessoas até agora.
Tô vendo agora, que bacana. Muitos elogios. Alguém quiser ligar o microfone e falar, ou quiser escrever, eu posso ler, tá bom? A pergunta. Então quer dizer que eu posso responder as perguntas do chat aqui? Tá em tempo? Pode. Então tá, quem quiser abrir aí o microfone também, faz a pergunta, vai ficar até mais emocionante. Vamos ver aqui. Já siga o Patrick no Instagram, estava ansioso pela palestra, obrigado. Vou passar aqui. Se você já viu alguma pergunta interessante aí, pode. Não, ainda não tenho. Muito boa apresentação. Só mesmo elogios. Obrigado, ficou muito bem esclarecido. Parabéns, palestra maravilhosa. Obrigado por trazer sua experiência maravilhosa, excelente. Parabéns, palestra perfeita, top, excelente palestra. Palestra maravilhosa, foi ótimo. Então, nem o qual que é o nome dele? Valdeir. Né? Então, é porque atendeu a expectativa. Com certeza. Eu já tirei uma fotinha ali que eu já vou seguir. E aí, como você falou, dá os insights, né? Que a gente pensa de como está acontecendo com a gente e como pode ser. Eu gostei muito, eu acredito, né, por todos os que estão falando aqui. Eu vou colocar o link da chamada, tá bom? No chat para vocês. E eu quero agradecer imensamente, que foi muito rica essa palestra, foi muito importante para nós, pelo Grupo AFIA, né? Agradecer a sua presença aqui com a gente, tá bom? Alguém falou aí? Juliana. Juliana, sim, pode falar. Você falou de precificação, né, e de valor. A precificação seria exatamente aquilo que a gente vai receber de valor, seria aquilo que a gente dá, né? A qualidade, o amor, o desempenho que a gente dá vai ser aquilo que a gente vai ter de volta. Vamos dizer assim, o universo a recompensa vai vir na medida que a gente se comprometer com tal. Exatamente. Isso é até profético, né? Tem várias passagens bíblicas, para quem acredita que fala isso. Comereis de vossos frutos, né? Quanto mais você plantar, mais você colhe. Tá dando para me ouvir? E o que é interessante? Não adianta você plantar em qualquer lugar. Para quem quiser aprofundar nisso depois, só vê lá a parábola do semeador. A mesma semente, se você colocar em vários locais, não vai ser da mesma forma. Agora, se você coloca num solo fértil, e o que eu quero dizer com isso? Solo fértil é você escolher uma instituição, ou uma comunidade, ou um grupo de pacientes, ou uma determinada área que tenha valores, ou que tenha necessidades, ou que tenha problemas que você valoriza, que tem a ver com a sua essência e com seus valores, e que você pode gerar solução naquilo ali. Isso que é solo fértil. E eu iniciei falando que é um problema a gente ir com a manada. Eu vou para tal área porque a maioria vai para essa área. Eu vou para consultório porque todo mundo está abrindo consultório. Não tem nada de errado no consultório, muito pelo contrário, é muito nobre, inclusive, porque traz muita autonomia. O problema é você ir só porque todo mundo está indo. Você precisa cuidar. A semente você já tem. Cada um aqui já tem a sua semente. Cada um já tem ideia, tem sua capacidade, tem seus valores. Agora, você precisa escolher um solo fértil. O solo é tanto instituições quanto pessoas que você resolve andar, que você resolve ouvir, que você resolve compartilhar, porque a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Não tem jeito. E assim a gente colhe, a gente planta e depois vai colher. E quando a gente planta uma boa semente num bom solo, num solo fértil, claro que ela vem muitas vezes maior. Então, é muito como a Juliana bem disse, a gente vale o que a gente gera. Então, a nossa remuneração, ela é proporcional ao valor que a gente gera. Se for numa instituição sólida, por exemplo, dá para você imaginar que se você for para um cargo de coordenação, você vai ganhar X. Se você for para um cargo de gestão, você vai ganhar Y. E aí uma dica bônus aqui, uma dica extra, tá em tempo? Para quem pode pensar assim, é difícil eu chegar num cargo máximo de uma empresa para ganhar mais de 100 mil por ano. Um detalhe aqui, a legislação trabalhista hoje está bem flexível. Se
já que a enfermagem é autônoma por natureza, você tem que ter pensamento também autônomo. Se você hoje trabalha como supervisor, por exemplo, supervisor de enfermagem, enfermeiro, enfermeira, e sobe apenas um degrau na sua hierarquia, que é coordenador, cargo de coordenação de enfermagem, que, convenhamos, é escasso hoje quem tem habilidade de gestão e liderança para coordenação. E é muito simples ser, basta você querer. É muito simples. O primeiro passo é querer. O segundo é começar a ter atitudes para tal. Já começar a plantar antes, começar a gerar valor antes. E aí vai ser consequência. Logo você vai ser promovido para esse cargo. E se você gera muito valor... Já diria Thiago Negro, né? Você pode contar quantas sementes tem numa maçã, mas você nunca saberá quantas maçãs tem numa semente, né? Com certeza. Cuida da nossa semente, planta ela. Quando você falou da empresa que te contratou pelo seu valor, né? Que ainda não tinha experiência, foi o que basicamente aconteceu comigo também. Eu trabalhava no prédio aqui, numa clínica aqui, de zeladora. E aí comecei a limpar a sala de um médico. E aí teve um dia que aconteceu uma situação com o paciente dele, ele já tinha ido, e eu liguei pra ele e tal, resolvi a situação ali. E aí por telefone ele pegou e falou assim pra mim: você nunca pensou em trabalhar de secretária? Eu falei: olha, pensar, eu pensei, mas nunca me deram a chance, eu não tenho experiência, né? Nunca trabalhei na área, não tenho nenhum convívio com tal coisa. E ele falou assim: então pensa com carinho. Na outra semana eu tava trabalhando de secretária, e hoje já tô cursando enfermagem, graças a Deus. Mas em momento nenhum eu escondi, como você falou, ser sincero. Falei que eu não sabia de nada, eu ia começar do zero, uma coisa, um mundo que eu nunca tinha conhecimento. Tanto que acabei me apaixonando pela essa área da saúde e entrei no curso de enfermagem. Isso aí, muito bom. É inspiração. Então, a gente pode, tudo que a gente quer, tudo que a gente consegue visualizar, a gente pode. Porque se você visualiza, já aconteceu. E aí, para concluir a questão dos 100 mil por ano, 6 dígitos por ano, quem hoje está num cargo de coordenação, por exemplo, e gera muito valor, você pode fazer uma proposta de abrir uma empresa, já que a legislação trabalhista hoje está mais flexível, e você presta esse serviço como empresa. Ou seja, você vai aumentar o seu faturamento, vai dobrar. Por quê? As empresas hoje gastam o dobro com cada colaborador comparando com o seu salário. Por exemplo, se o salário é... Quanto que é um salário de um coordenador de enfermagem hoje? Em média, 4.500. Vou chutar aqui, 4.500. A empresa gasta quase 10 mil por mês com esse colaborador. Quase 10 mil. Se você gera muito valor e você é importante, você pode fazer uma proposta para trabalhar como pessoa jurídica. Claro, vai depender de cada região, cada instituição, enfim. Mas já tem abertura para isso, tem flexibilidade para isso. Você pode quase que dobrar para ficar mais interessante para a instituição. Pode até ser um pouco menor, pode ser 80% do valor, já que a instituição gasta 110% a mais. Por que não ele gastar 80%, 75%, não sei. Isso aí já vai dar mais ou menos R$ 8.500. E R$ 8.500 vezes 13, não tem calculadora aqui, mas com certeza vai dar mais de 100 mil reais por ano. Ou seja, é totalmente possível e plausível de isso acontecer, é simples, basta querer. Então não precisa ter muito potencial. Potencial todo mundo tem, mas não é aquela coisa complexa e difícil, não. É tangível e palpável para qualquer enfermeiro que tenha poucas, porém boas habilidades e competências. Como eu disse no início, competência vale mais do que experiência. Exatamente 21 horas e 30 minutos, ó, conseguimos cumprir. Eu não tô falando que é hora de eu sair, não, é porque eu estava preocupado com o tempo de vocês. Aí eu passo aí agora o controle para a Hariene e estou à disposição. Se precisar de mais alguma coisa, quiser falar, o tempo é seu. Só falando, né, que o Valdair, ele falou que ficou tão bem explicado que não ficou dúvidas. Obrigada, Patrick. Agora que ficou tão bem explicado, não ficou dúvidas. Que bom, Valdair. Eu acredito que é um sentimento de todos, né? E quero só agradecer. Tem mais alguma pergunta? Não tendo nenhuma pergunta, eu encerro por aqui. Com as minhas estimas. Falo em nome de todos, né? Da coordenação,
da instituição, do Grupo AFIA, tá? Estimamos que você possa vir outras vezes, estar conosco outras vezes, e precisando de nós também estamos aqui, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Mariene, que está aí representando a Fabiana e o Grupo Alfa. Parabéns para vocês, parabéns para o Grupo Alfa por estar proporcionando esse momento aqui. Como eu disse, a gente não tinha isso antes. Pessoal, aproveitem essas oportunidades, não só essa de hoje, mas todas que vocês estão tendo. Contem comigo. Obrigado pelos 103 participantes de hoje, pelo menos uma hora que eu vi lá estava 103, passou de 100. Obrigado por fazerem com que eu possa cumprir com a minha missão, que é levar essa mensagem aqui. E vou estar à disposição também sempre aí nas mídias sociais, pelo menos nesse momento de pandemia. Quem sabe até encontrar pessoalmente aí com alguns de vocês algum dia. Um abraço, brigadão. Obrigada. Valeu. O link da chamada, tá? O certificado está no chat, então, por favor. Pessoal do Instagram, voltando aqui pro Instagram. Nossa, muito tempo, hein? Mais de 1 hora. Tem alguém que tem pergunta no Instagram? Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Quer aproveitar? Deixa eu ver aqui o que foi falado no Instagram. Sou paulista e Sinara amazonense. Tá. Vamos ver. A galera aqui, ó. Vamos ver se tem algum comentário e pergunta. Tô chegando aqui embaixo. A Alexandra falou show. Muito boa colocação. Voz da enfermagem. Ó, voz da enfermagem, bacana. Eu curto seu perfil. Eu sigo o seu perfil, né? Ronaldo falou excelente. Quem que tá aqui até agora, será? Porque o pessoal entra e sai. Ó, Ronaldo, tudo muito bem explicado. Parabéns, ótima live. O Bruno, só gratidão. Obrigado, gratidão a vocês pela presença. Daniele, Felipe, Lídia, Ângela. Bacana. Para quem ficou aqui até agora, para quem está na reprise, para quem chegou depois, né, um resumo, que essa foi uma palestra para a Faculdade AFIA, que é com o tema como o enfermeiro pode se valorizar através da autovalorização. Beleza, talvez eu entre, deixa eu ver se eu... Nossa, se bem que já é 9h30. Talvez eu entre no Instagram hoje às 10 horas, tá? Pra gente bater mais um papo aqui. Quem vai estar aqui às 10 horas? Pra gente deixar perguntas livres. Se tiver uma galera, eu vou entrar aqui depois. Então, beleza, é isso. Pessoal, abraço. Eu tô fazendo live no Instagram quase todos os dias, tá percebendo, né? Então, marca as notificações aí. Marca as notificações que a gente vai se vendo. Valdaí entrou, Valdaí é o que fez a pergunta do... É você mesmo, né, Valdaí? Isso aí. Tô finalizando a live aqui, Valdaí. O que você achou? Tem outra pergunta? Engraçado, tem uma galera aqui ainda, 6 pessoas aqui ainda, mesmo no final. O povo é resistente. Entrei aqui, vai que tem mais conhecimento. É que eu abri aqui pro pessoal. E eu devo entrar hoje de novo, umas 10 horas aqui no Instagram. Então, como eu falei muito já, né? E o tema tá já direcionado. Se for outro tema, eu vou abrir outra live. Na verdade, vai ser outro tema, né? Por isso que eu vou abrir outra live. Agora, das 5 pessoas que... Por que não... Ah, o Valdaí...
Porque não tenho, ficou muito bem explicado, excelente palestra. Obrigado, Aldair. E alguém aí que chegou depois, quer aproveitar? Já ganhou um seguidor, vou te acompanhar sempre. Bem-vindo, Aldair. Tem mais gente aí? Aproveita, se pintar mais uma pergunta, dá tempo mais uma ainda. Não tem. Então, beleza. Pessoal, até daqui a pouco, 10 horas. E amanhã de novo, tá? No Instagram é geralmente... Que horas que eu entro aqui? Amanhã é quinta-feira, amanhã tem live no YouTube. Toda terça e quinta é no YouTube. 20 horas e 10 minutos. Terça e quinta, 20 horas e 10 minutos no YouTube. YouTube e Facebook. Eu faço tudo junto, YouTube e Facebook. Então, como eu vou fazer no YouTube amanhã, eu vou entrar aqui no Instagram 9h30, 10 horas. Tá? Então se programa aí. Por via das dúvidas, marca a notificação. E hoje eu entro aqui de novo às 10 horas, beleza? Valeu, um abraço, até mais. Tchau.